Então, vamos dar continuidade, né? Como a doutora falou no começo, a Camila também trouxe essa questão da terapia cognitivo-comportamental. Como elas me apresentaram, eu sou Andréia, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Então, gosto muito de falar sobre a TCC. Fiquei muito feliz, né, quando nós estávamos decidindo os temas, né, que a gente ia conversar aqui com vocês. Então, vamos lá. Aqui uma pergunta muito básica, né? A gente, enquanto psicólogo clínico, o paciente chega e a gente fala, por que você veio para terapia, né? Para que fazer psicoterapia? Então, muitas pessoas falam, que eu tô com um problema emocional, tô com um problema com a família, eu tenho algum trauma, né? Também, né? Mas não só isso. Então, quando se trata de terapia, a gente tem que pensar que existem muitas opções e diversos tratamentos, né? Diversas abordagens para poder auxiliar todas as pessoas, né, com questão para melhorar a sua saúde mental, para melhorar o seu desenvolvimento, o seu desempenho. E a TCC, ela aborda principalmente os pensamentos e padrões. Oi, André, acho que travou, hein? Né? Tá ouvindo? Estou. Então, aqui o foco é TDAH, então eu vou falar especificamente disso. Então, como eu acabei de dizer, essa abordagem ela enfatiza pensamentos e padrões de comportamentos que criam dificuldades para a pessoa no presente. Né? Disso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, porque eu foco aqui a questão do presente. Mas pensando nas pessoas que têm TDAH, além dessas experiências da vida, da infância, né, dificuldades que tem nos relacionamentos, essas crenças que ela tem que são indesejadas e também padrões de comportamento e de pensamento vão afetar, além dessa dificuldade que já tem, né, do diagnóstico em si, então, afeta a concentração, a capacidade de foco, comportamentos e padrões de comportamentos que atrapalham a sua motivação e produtividade, e também coisas, né, diversas coisas que atrapalham ali o dia a dia dessa pessoa. Então, a TCC, né, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, no caso de pessoas com TDAH, elas ensinam estratégias específicas para lidar com esses pensamentos, com essas crenças que não ajudam, né, pensamentos de negatividade, que ela não vai dar conta de fazer determinadas coisas, que ela não vai conseguir. E aí, né, conseguindo estratégias para lidar com isso, começa a promover mudanças positivas no dia a dia em seus comportamentos. Então, a terapia cognitivo-comportamental oferece estratégias e habilidades concretas, então a gente consegue definir e falar, você vai fazer isso, né, para determinado sintoma. Então, pensando aqui na desatenção, na hiperatividade, na impulsividade, então nós temos estratégias e técnicas específicas para cada sintoma e também os prejuízos associados a isso, né, a questão de domínio social, ocupacional, educacional e outros, né, que a doutora Sônia trouxe no início. E como funciona, né? Quais são os componentes da terapia cognitivo-comportamental? Então, nós fazemos a psicoeducação. O que é isso? É você ensinar o paciente sobre a terapia, tá? Fazer o treinamento, diversos treinamentos de acordo com a dificuldade que ele tem. Também trabalhar com resolução de problemas, ensiná-los, né, a encontrar soluções para os problemas, reduzir a distração, também fazer uma reestruturação cognitiva. Essa reestruturação cognitiva com base nos pensamentos, né, e nas crenças negativas que esse paciente tem em relação a si. E eu não coloquei aqui, mas também reduzir o hiperfoco, porque muitas vezes, né, a gente busca, né, no TDAH que ele consiga focar, mas esse foco também tem que ser com equilíbrio. Então, a gente também tem estratégias para reduzir esse hiperfoco. Então, aqui, basicamente, como funciona a TCC? Né? Ela vai atuar nos pensamentos, nas emoções e nas crenças distorcidas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma situação que vai trazer um pensamento para essa pessoa, né? Aqui vocês estão, de repente, no ambiente de trabalho, fazendo uma tarefa e acreditando que não vai dar conta de fazer essa tarefa, e o pensamento vou fazer tudo errado, né? Porque tem muita coisa para eu fazer, de repente, eu acho que eu não sei muito bem aquele trabalho, aquela atividade, e o pensamento é esse. O sentimento, tristeza, angústia, uma ansiedade. E como é que eu me comporto? Eu posso adiar esse trabalho, eu posso, de repente, tentar fazer muito rápido para me livrar,
E aí depois eu caio numa outra situação que pode não ser tão positiva, exatamente por conta desse meu primeiro pensamento, que veio com o sentimento e o comportamento. Então acaba que entra num ciclo vicioso de situação, pensamento e sentimentos que não ajudam e que acabam trazendo também um comportamento que não é adequado e que não vai te ajudar no dia a dia. Aqui um exemplo de um cenário que eu acho que fica mais fácil de explicar, então eu vou ler para vocês. Se vocês estiverem se identificando como um TDAH aí durante essa apresentação, tá? Vocês podem me interromper, que aí eu falo de novo, eu vou com mais calma, tá bom? Então você pensa, se eu cometer um erro, vou parecer realmente incompetente ao se preparar para iniciar um relatório importante para o trabalho. A qualidade do trabalho envolvida acaba oprimindo e, em breve, as preocupações sobre concluir a tarefa incorretamente se tornam uma ansiedade mais persistente. Em pouco tempo, os pensamentos e as emoções podem afetar a maneira como lida com essas situações. Ansioso para não cometer o erro, não consegue começar o projeto, então acaba deixando de lado. E claro, como a doutora Sônia já trouxe no começo, o prazo, nessa questão do tempo, se aproxima. Como resultado, fica mais ainda preocupado em fazer um bom trabalho com o pequeno tempo que resta. O resultado dessa situação facilmente vai reforçar as crenças negativas e inúteis que esse paciente, que essa pessoa com TDAH tem. Então, espera muito para começar e deixa sem escolha, porque o tempo já acabou, então acaba tendo que fazer muito rápido. E aí, quando vai apresentar a tarefa, se eu fiz rápido, não fiz com muita atenção, eu não tive o tempo, né, que eu necessitava para fazer aquela atividade, consequentemente, vão ter erros, esses amigos vão pontuar esses erros, e depois o supervisor, o chefe, vai acabar enviando um e-mail dizendo que esperava um melhor trabalho. Né? Isso acontecendo acaba gerando, mais uma vez, né, acaba criando nesse paciente esse padrão de comportamento e de crença de que ele não consegue fazer as coisas adequadamente. E aí, com o tempo, essa pessoa começa a se concentrar fortemente nos erros e ignora suas relações. Não quer dizer que a pessoa com TDAH está, né, o tempo todo, 100% do seu tempo e das suas atividades, fazendo coisas, né, erradas, sem muito cuidado. Mas acaba que, na maioria, né, das vezes, quando exige um pouco mais desse paciente, então essas dificuldades acabam aparecendo, né, mais fortemente, e essa pessoa, de novo, só vai ver erro em cima de erro e esquece de todo o bom trabalho que ela também pode fazer. Então, a TCC, né, o terapeuta cognitivo comportamental, ajuda esse paciente a reconhecer, né, esse comportamento, ajustar os pensamentos, trazer para crenças mais realistas que não vão atrapalhar o seu caminho, né? E pensar que fazer o melhor trabalho é o que é mais importante para ela nesse momento. Então, além, né, do que eu trouxe genericamente, né, da TCC, que ajuda a trabalhar, também traz técnicas de relaxamento, as estratégias para resolução de problemas e habilidades para regular as emoções e, de novo, entender melhor pensamentos e sentimentos, que essa, na verdade, é a base da TCC. E aí, aqui, como eu falei que eu ia falar para vocês sobre a terapia para o aqui e agora, né? Muitas pessoas criticam a TCC por conta disso. Tem pessoas que falam, nossa, ainda existe essa terapia, como se não fosse algo bom, como se não fosse realmente um trabalho, né, um trabalho científico. Porque a gente acaba focando especificamente no presente, né, naquilo que traz mais incômodo para o paciente aqui e agora. Não quer dizer que eu não vá, em algum momento, trabalhar com questões da infância, falar sobre relacionamentos com os pais, relacionamentos amorosos, né? Mas o importante para a gente, inicialmente, é resolver a questão, o problema do paciente daquele momento. Então, a gente se concentra em ajudar a mudar a resposta de agora, para que a gente consiga trazer mais soluções e que ele consiga, quase que imediatamente, né, resolver essas questões, esses problemas que ele tem no dia a dia, para não demorar muito para ele conseguir resolver essas situações. Então, para muitas pessoas que vivem com TDAH, como a doutora Sônia falou, o medicamento é extremamente importante, auxilia, ajuda muito no tratamento, tem pessoas que não podem ficar sem a medicação, mas essas mesmas pessoas, se fazem o tratamento somente com a medicação, ela não vai aprender, né, habilidades que vão trazer mudanças para a vida dela a longo prazo, né? E essas mudanças envolvem a questão de organização, planejamento,
conseguir manter o foco adequado, né, evitando as distrações, o desenvolvimento de pensamentos adaptativos, então tirar aqueles pensamentos que são tão negativos e reduzir comportamentos de procrastinação. Isso a medicação não traz para o paciente, né? Como a doutora trouxe, vai reduzir desatenção, hiperatividade, impulsividade, mas não ensina, né, tudo isso que o paciente vai aprender na terapia. E por que a psicoeducação é a parte mais importante do processo, né? A primeira coisa que eu faço quando o paciente chega para acompanhamento é fazer a psicoeducação sobre a TCC, que muitos não conhecem, né? Não só a TCC, mas é muito comum a pessoa começar um tratamento psicológico e não saber que existem, né, essas diferenças, então eu explico isso, né? Eu falo dos diferentes tipos de tratamento, eu falo de como a TCC funciona e depois eu vou explicar sobre o TDAH. Porque à medida que o paciente sabe como é o funcionamento dele, fica muito mais fácil para ele se entender, se compreender, né? Vai muito de encontro ao autoconhecimento, que acredito que a Cleusa vai falar para vocês, né, daqui a pouco. Então, à medida que eu me conheço, que eu sei como é o meu funcionamento, então eu sei também o que é que está me afetando e como eu posso modificar isso, desde os pensamentos, das emoções, do comportamento. Então, quando eu falo para o meu paciente por que ele tem essa dificuldade de concentração, por que de repente ele não consegue ficar parado por muito tempo, por que ele precisa de pausas entre o trabalho, fica muito mais fácil para ele aderir ao tratamento e também se compreender e também não trazer tanta culpa para si mesmo, né? Porque eles também têm uma autoestima baixa por conta de tantos fracassos e prejuízos que eles acabaram desenvolvendo ao longo da vida. Então, o paciente ele vai compartilhar suas preocupações, né? Por exemplo, problemas para iniciar ou concluir tarefas, tendência a esquecer ou adiar planos e compromissos importantes, as dificuldades para controlar as emoções e também observar tensão e conflitos frequentes no relacionamento, que é um item, é uma questão que a gente percebe bastante no TDAH, mas é pouco falar dessa questão das dificuldades de relacionamento e questão também de humor. E metas, a doutora também falou, né? Um pouquinho sobre metas. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, independente de qual seja o transtorno, mas especificamente para o TDAH, né, o profissional, o terapeuta cognitivo, ele vai auxiliar o paciente a desenvolver um plano para atingir as metas relacionadas às suas dificuldades. E essas metas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis e realistas, e com tempo limite, né? Porque eu quero ensinar esse paciente a ser o seu próprio terapeuta, né, ao longo da sua vida. Então, quando eu falo específica, ele não pode falar assim, eu quero melhorar minha atenção. Isso não é uma meta específica, né? Eu quero conseguir me concentrar por mais do que 30 minutos. Isso é uma meta específica. Ou eu quero conseguir me concentrar numa aula que eu não me dou muito bem, é uma atividade, é uma tarefa que eu não gosto muito. Então, essa é uma meta específica. Mensurável, algo que eu consigo, depois falar assim, olha, você conseguiu ficar 5 minutos, depois você conseguiu ficar 10 e agora você está conseguindo ficar 30 minutos. Né? Alcançável, então não dá para eu, logo no início, falar assim, você vai ficar 2 horas assistindo aqui o nosso webinar, sem ir no banheiro, sem beber água, sem fazer uma pausa. Né? Então, isso também tem que ser realista, né, para aquele momento, e também o tempo limite. A gente precisa conquistar isso dentro de um período, porque senão o paciente, né, também vai acabar adiando as tarefas, também vai acabar, de repente, adiando, né, as atividades que, enquanto terapeuta, a gente passa para que ele consiga fazer esse treinamento e acaba que não alcança aí as metas desejadas. E aqui eu trouxe alguns estudos para mostrar o quanto essa terapia é eficaz, tá bom? Quando alguém falar para vocês que TCC não funciona, vocês falem, assisti um webinar e ela trouxe artigos e quem quiser eu mando também para vocês. Então aqui eu trouxe alguns estudos mais recentes, poucos estudos, tá, gente? Porque tem muita coisa. Então aqui mostra o quanto a TCC pode ajudar a melhorar os sintomas de TDAH para pacientes que não respondem muito bem à medicação, o quanto também auxilia a reduzir sintomas de TDAH e melhorar a função executiva, também auxiliar sentimentos de ansiedade e depressão, que muitas vezes acompanham o paciente com TDAH, e ainda traz a informação de que quando os pacientes têm alta, depois de pelo menos, eles conseguem manter, né, essa aprendizagem por pelo menos 5 meses após o término do tratamento. E também mostrando que a combinação da medicação mais a TCC é muito mais útil, né, tanto para ansiedade, como para depressão e também
todos os comportamentos aí os sintomas do TDAH. Aqui, mostrar para vocês as técnicas, né, falar brevemente sobre algumas técnicas específicas que são projetadas, né, para criar essas mudanças, principalmente quando envolve a questão de organização e planejamento. Enquanto terapeuta, a gente ajuda a ter métodos úteis, né, para planejar as atividades com responsabilidade de forma consistente, organizar a programação diária e gerenciar o tempo de maneira produtiva. Então, eles aprendem isso no consultório e colocam em prática durante a semana, em casa, no trabalho, na escola. Então, aqui tem a reestruturação cognitiva, que é a base, né, do tratamento da TCC, que é a mudança dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né, para que ele tenha comportamentos mais adequados. Né? Aqui eu trago alguns tipos de pensamentos, né, de catastrofização, que é aquela pessoa que sempre acha que não vai conseguir fazer nada. Tem também a leitura mental, que é aquele paciente que já consegue, aquelas pessoas estão pensando que eu não consigo fazer nada, que eu não dou conta. Então, enquanto terapeuta, eu ajudo o paciente a reconhecer e reformular esse pensamento. Então, o paciente que traz, eu nunca faço nada certo, né? Enquanto terapeuta, a gente ajuda a pensar assim, você me trouxe em algum momento, né, em outras sessões, que você fez tal atividade e essa atividade deu muito certo, que você fez um trabalho e foi elogiado, que seu chefe falou muito bem de tal atividade que você fez. Então, ele começa a ter a noção de que não é bem assim, que ele está sempre fazendo tudo errado, que ele não faz nada certo. Então, isso é a reestruturação cognitiva. Descoberta guiada, que vem acompanhada dessa reestruturação cognitiva, que é esse caminho, né? Começar a levar o paciente a descobrir que ele tem sim pontos positivos, que ele tem sim capacidade, que ele já fez muitas coisas que de repente hoje ele acredita que não consegue mais dar conta. É muito comum os pacientes eles se punirem internamente, né? Então o paciente com TDAH ele fica ali internamente, né, tendo falas negativas, inúteis e que não vão te ajudar. Então, essa conversa interna positiva é também uma estratégia para que ajude esse paciente a se sentir mais motivado e conseguir cumprir seus objetivos e tarefas. Com isso também, essa conversa interna ajuda a reduzir essas emoções, né, que surgem durante esses desafios para que ele consiga cumprir a atividade que ele precisa. Então, se o paciente tende a ficar sobrecarregado com uma tarefa que é muito grande, né? Aqui falando da aproximação sucessiva, essa técnica ensina o paciente a dividir essa tarefa em partes menores, né? Porque de repente o paciente ele quer escrever um livro, então ele já pensa no livro como um todo, né? Então o terapeuta ele vai, né, junto com esse paciente, fazer um passo a passo do que ele precisa fazer dia a dia, semana a semana, né? Se for o caso, mês a mês, para conseguir chegar no final, que é escrever um livro. Né? Então, a gente consegue tirar o todo, né, desse livro e reduzir em partes menores para que ele consiga realizar essa atividade. E também aquele paciente, eu tenho muita coisa para fazer que eu preciso entregar amanhã. Isso traz um pânico muito grande. Então, tudo bem, você vai ficar o dia inteiro fazendo essa tarefa, porém, você precisa ter pausas de 15, 20 minutos, né, entre um tempo e outro, porque senão você não vai conseguir, vai ficar mais ansioso e depois mais frustrado porque não conseguiu dar conta dessa atividade. Atraso de distração, né? Também é parecida, né, com essa aproximação sucessiva e envolve o quê? O paciente ele pode criar mecanismos para lembrá-lo de ficar atento àquela atividade que ele está fazendo. Né? Então, o que eu utilizo muito com o paciente são aqueles reloginhos de cozinha, né? Aquele temporizador. Então, de tempos em tempos, esse reloginho toca para saber, né, para indicar para o paciente como um sinal assim, olha, você está fazendo o que você deveria? Né? Olha, agora você tinha que estar fazendo tal tarefa. Né? Esse sinal é um alerta de que ele tem que focar naquela atividade. Né? Porque frequentemente eles acabam se distraindo, né? Não precisa nem ter um ambiente assim sem distração, mas eles se distraem com os próprios pensamentos. Então, esse atraso de distração indica que ele precisa voltar para essa tarefa. Então, a TCC para o TDAH tem como objetivo principal ajudar a resolver e revisar distorções cognitivas e também essas distrações, e também os hábitos que afetam a sua produtividade
mental e emocional. Essa abordagem não ajuda apenas a melhorar sua motivação e foco, mas também leva a um melhor bem-estar emocional e mental no geral, porque à medida que eu consigo me organizar, me planejar, conseguir reduzir distrações, quando eu mudo meu padrão de pensamento, consequentemente a minha vida começa a funcionar melhor e eu vou ficar bem melhor no meu dia a dia, na minha vida e comigo mesmo. E eu acredito que é isso. Isso aqui é alguns artigos que foram utilizados e passo para a Cleus agora.